Então vamos lá, hoje eu reservei hoje para falar sobre, de novo, entrando na dinâmica de leitura corporal, e hoje eu vou falar sobre as três camadas: a camada emocional, a camada muscular e a camada mental. Essas três camadas, elas são baseadas no diagrama do Lowen. O Lowen, que é da Alexander Lowen, que é da análise bioenergética, foi aquele que pegou o trabalho do Reich da análise do caráter e fortaleceu esse trabalho através da análise bioenergética. Então, ele aprofundou ainda mais. Aí o Lowen criou um diagrama. O diagrama do traço de caráter, ele vai falando assim, que o traço de caráter, no fundo, tem três camadas. E quem vem me acompanhando, quem acompanhou o workshop Corpo e Consciência, sabe que eu falei dessas três camadas aqui. É a camada emocional, a camada muscular e a camada mental. Veja, a camada emocional é que está mais próximo da essência do ser humano. Então vem emocional, muscular e mental. E eu faço uma associação que dá para observar que, se você me acompanha, você sabe que eu falo das três camadas dérmicas, né? Lá dentro do mundo intrauterino. E aí observa que até no mundo da evolução também vai acontecer isso, no sentir, agir e pensar. Então nós temos na fase oral uma dinâmica mais voltada para o sentir, na fase anal voltada para o agir e na fase mental para direcionar o movimento e dar um significado para onde vai, que é onde vão os objetivos de vida, para onde essa pessoa vai levar esse movimento, para onde ela vai conduzir a vida. E aí, pegando esse diagrama do Lowen e aprofundando ainda mais, é uma dinâmica interessante para fazer leitura de caráter. Então, por exemplo, principalmente os caráteres que não estão tão visíveis, mas estão presentes no indivíduo. Então, quando eu falo para ler o caráter em camadas também, você vai ver a camada superficial, a camada profunda. Quando você pega as três camadas do caráter, por exemplo, às vezes você está falando com uma pessoa e dependendo da queixa que ela tem, do foco que ela está colocando, se você começar a pesquisar o sentimento dela, os pensamentos e as decisões e atitudes que ela toma, isso também dá a leitura do caráter. Então, você está fazendo uma leitura do caráter que também pode ocorrer pela forma, então, de sentir, de agir e de pensar. Então, você pode fazer a leitura corporal e você pode fazer essa leitura agregando esse conhecimento com o cliente. Por isso, o pessoal às vezes fala assim, Fernando, você faz uma leitura fácil, não precisa ter o corpo inteiro da pessoa. Não, não preciso ter o corpo inteiro. É só conforme a pessoa vai se queixando, vai falando, e eu vou conduzindo as questões, o que vai acontecer? Eu consigo entender qual é o traço de caráter que está vigente naquele momento e naquela situação. E você sabia que dependendo da dinâmica da pessoa, num foco que ela está, de repente puxa mais um ou outro traço de caráter? De repente a pessoa está aqui, pode estar numa relação afetiva. Nessa relação afetiva, muitas vezes, pode puxar um traço de caráter oral, por exemplo. Mas quando eu vou para o meu trabalho, eu puxo lá o meu traço de caráter rígido. Esse puxo, se é inconsciente, não é que você domina o que é positivo dentro de você do traço de caráter. São dinâmicas. De repente eu posso ser um rígido dentro do meu trabalho e aqui, na relação afetiva, eu me torno um oral ou um esquizoide e assim por diante. E aí, se você olha o meu corpo, de repente, pode ser que alguma característica não fique tão evidente, mas ela é evidente quando eu estou numa determinada situação. Então, por exemplo, se tem uma pessoa que tem dificuldade de tomar decisões, fala, mas como é que você toma decisões? Que dinâmica você utiliza? Aí, quando eu começo a perceber a dinâmica que a pessoa utiliza, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo análise do caráter. Eu estou vendo como é que ele pensa, como é que ele sente e como é que ele toma decisões e realmente faz. Essas três camadas, elas estão integradas, direcionadas para o mesmo objetivo, ou essas três camadas estão brigando uma com a outra? E aí você vai ver conflitos dentro dessa dinâmica. Você pode ver também conflitos de traço de caráter, porque um traço de caráter me puxa para um lado, o outro traço de caráter me puxa para o outro. E aí você começa a ver
uma série de conflitos. Então, pode ter dois traços de caráter me puxando cada um para um lado, como pode ter também um traço de caráter, isso eu já falei até numa live anterior, um traço de caráter que está encobrindo o outro. Então, eu posso ter, por exemplo, um traço de caráter oral que está encoberto por um traço de caráter masoquista. Os recursos masoquistas foram mais eficientes. Então, se você tira o caráter masoquista, o traço masoquista, você começa a puxar isso aqui, você vai identificar um traço de caráter oral que está escondido aqui dentro da pessoa. Se você ainda não viu, você começa a pesquisar lá no livro Anatomia Emocional de Stanley Kellyman, ele faz uns desenhos muito interessantes mostrando o que é o indivíduo por fora e muitas vezes como ele é por dentro. Que é isso que eu estou colocando aqui. Você tem uma visão de fora, mas essa visão de fora, que até o corpo que ele está montando, de repente aquilo também é secundário e oculta uma dinâmica interna. Então, por isso, quando você vai fazer um trabalho sério, você vai começar a ver o que está acontecendo, você sabe que tem essa camada mais superficial, mas você precisa trabalhar nas camadas mais profundas. E uma das formas de identificar isso, por exemplo, é que conversando com o cliente, eu vejo como ele funciona, eu vejo o tom de voz, eu vejo como é que ele reage às perguntas que eu coloco. Se eu faço uma pergunta para sentir, ele vai para pensar. Se eu falo de pensar, ele vai para sentir. Se ele foge, se ele não foge. Como ele olha para a situação. Então, aí quando você começa a conversar, não é só conversar, né? O terapeuta não conversa, o terapeuta está pegando informações. Aí eu vou pesquisando as informações da pessoa e aí então eu posso fazer um traço de caráter. Por exemplo, o jeito dele sentir. Cada caráter tem uma forma de sentir. Aí eu começo a trabalhar para ver como que ele sente. Qual é a emoção de fundo que ele tem. E você sabe que cada traço de caráter tem uma emoção de base. Por exemplo, o esquizoide tem a ver com rejeição, o oral tem a ver com abandono, o psicopata tem a ver com manipulação, jogos de poder, o masoquista tem a ver com a humilhação e o caráter rígido tem a ver com a exclusão. Então, o traço de caráter rígido tem a ver com exclusão. E é interessante que eu estava assim, muitas pessoas fazem uma confusão, o que é rejeição e exclusão. Rejeição é uma relação dual, é assim, você não existe para mim. Então é assim, você não existe, pronto. A exclusão é quando tem três, e aí nesses três fica assim, dois se conectam e um fica de fora. Isso é exclusão. Ele cai fora dessa relação. Então, por exemplo, se você pega a dinâmica básica, que seja aqui, por exemplo, vou colocar assim, pai, mãe e filho. Esses dois têm que estar conectados aqui. Agora, se a mãe gruda no filho e exclui o marido, pronto, aqui é uma relação triangular com um excluído do sistema. Isso aqui é exclusão. Ou então, o casal fica junto, mas exclui o filho. Ou o pai fica grudado na filha, a esposa fica fora. Isso é exclusão. Deu para entender? Então, tem muita gente que, quando começa, faz uma confusão entre rejeição e exclusão. Então, você está vendo o sentimento. Aí você vai ver a forma da pessoa funcionar, as atitudes dela. A forma como ela funciona também vai dar dicas da dinâmica do caráter. O pensamento dela, então, nossa, é um festival. É só você começar. Eu coloco uma série de questões, eu coloco dinâmicas de escolha para ver para onde a pessoa iria, como seria uma situação dessa. E, principalmente, eu vou falando dinâmicas que a pessoa não está habituada a ouvir. Então, se ela está habituada, ela fala sempre aquele padrão. Aí eu começo a colocar dinâmicas diferentes, isso gera um estresse e tira a pessoa do conforto. O conforto é aquilo e a rotinazinha dela. Quando você faz isso, os traços de caráter ficam evidentes. Então, o que acontece? O corpo mostra um monte de coisa. E aí fala assim, mas Fernando, então você fala, do corpo está tirando o corpo? Não. Eu observo, quando eu faço a pesquisa com o cliente, eu observo como é que o corpo responde. Para mim, o mais importante é a reação corporal quando eu faço a pergunta, não é ouvir a resposta. Então, quando eu faço a pergunta, eu vejo como a pessoa reage diante da pergunta. Essa reação, que é uma linguagem corporal, me dá a dica da resposta. Então, por exemplo,
Eu vejo, a hora que eu falo, eu vejo o sentimento que mexeu com essa pessoa. Ou ela fugiu do sentimento, ou entrou, mergulhou no sentimento. Que sentimento apareceu? Na hora que eu faço a pergunta, quanto tempo ela demora para elaborar essa resposta, para ver como é que o mundo mental dela funciona. Se a resposta mental bate com a reação emocional, se não bate, e muitas vezes não bate, é interessante isso aqui, de repente cada um vai para um lado, aí estou vendo que tem conflito entre o emocional e o mental. E a reação corporal, aproximar, fechar, fechar aqui, distanciar, mudar, caras e bocas, tudo isso aqui, essas reações todas, as emoções que vão aparecendo no corpo, gestos, posturas, tom de voz, tudo isso aqui para mim é essencial, porque o corpo está revelando e me dando uma quantidade absurda de informações, ok? Mas então é isso. Se você entender esse diagrama do Lowen, veja o Lowen, que é da análise bioenergética, ele criou esse diagrama que para mim é fundamental. Muitas pessoas da própria análise bioenergética não põem muito foco nesse diagrama, mas eu valorizo demais, até ampliei a relação, a forma como lidar com isso, porque isso aqui me ajudou e muito a ter essa compreensão dos traços de caráter dentro dessas três dimensões. E isso também integra com a visão que eu coloco do mundo intrauterino, que é a formação do corpo, do endoderma, que tem a ver com sentir, mesoderma tem a ver com agir e ectoderma tem a ver com pensar. As três grandes camadas que tem no mundo intrauterino e que também estão presentes no diagrama do Lowen para fazer uma análise do caráter. E aí você é capaz de fazer uma análise do caráter muito mais profunda e muito mais completa. Então, quando você olha para o indivíduo, você não está vendo só a embalagem dele, você está vendo como ele funciona, você coloca estímulos e vê reação, você começa a ser dinâmico na relação. Por isso fala assim, tem uma leitura que é passiva, você só fica observando, e tem uma leitura dinâmica, que é quando você coloca estímulos e as reações vão aparecendo. E principalmente quando se colocam perguntas, você coloca perguntas que a pessoa não está acostumada, tira da zona de conforto, gera um certo estresse. E na análise bioenergética, se trabalha muito com esse conceito de colocar o indivíduo no estresse, porque o estresse denuncia o caráter. A hora que acontece alguma coisa que sai daquele controle, o caráter brota. Então você cria situações, por exemplo, na análise bioenergética pura, vamos fazer um atendimento bioenergético ali com exercícios corporais, basicamente os exercícios corporais são o quê? Exercício tem a ver com energia, com carga, descarga, tem a ver com estresse. Tudo isso você está mexendo nessa dinâmica para ver como esse indivíduo reage para poder ter o quê? Uma compreensão profunda dessa pessoa, da ferida emocional que ela carrega, e aí você, com recursos terapêuticos, você identificando onde está o real problema, lembra o real problema? Aí você vem e trabalha aqui, tá? Se não, você fica aqui e já viu o que vai acontecer, né? Quer aprender a trabalhar de uma forma mais profunda? Então, eu estou passando para você os vários recursos que eu fui agregando na minha jornada profissional para conseguir fazer isso aqui. Perguntas, deixa eu ver aqui. A Dinada está perguntando, coronavírus é sistêmico e sistêmico pode ser? Claro que é, mano. Veja, é um estímulo e esse estímulo gera o quê? Tira todo mundo da zona de conforto, está todo mundo agora sendo obrigado a conviver mais, interessante, né? Então, isso aqui, independente do que está acontecendo, mas tem muitas leituras sistêmicas que dá para fazer coronavírus. E até o pessoal da minha equipe está lá alucinado, querendo que eu faça um vídeo sobre o coronavírus, sobre essa situação. Nossa, é tanta coisa para analisar. Aí, Lema, se um psicopata toma contato com a dor principal, pode se curar? Primeiro, vou colocar assim, ninguém tomando contato com a dor principal se cura. Pronto. Tomar contato com a dor não cura ninguém. Saber como lidar com a dor, isso cura. Por isso, muitas vezes, a maioria das pessoas não basta entrar em contato, eu só te mostro o que é que já resolveu. Tem que fazer o quê? Tem que curar. Se você lembra lá no workshop do Corpo Consciência, eu falei na primeira aula das 4 camadas. E qual era a última camada que era essencial, principalmente para a cura? Relação adulto e relação criança.
Primeiro, os traços de caráter nunca vão embora. Então, isso não existe. Se eu não me engano, lá na aula eu até comentei, porque o Lowen até acreditava que existia, desde que você trabalhe, aí a pessoa ia chegar num suposto caráter genital, que é um ser lindo, mágico e maravilhoso. Isso aqui até o Lowen depois pediu desculpa para todo mundo lá, falou, sinto muito, passei uma impressão errada que isso não funciona. Sabe por quê? Você não apaga a história, você não apaga a dor. A questão não é tirar o traço de caráter, é o que fazer com o traço de caráter. Quando você entra em contato com a dor, só de olhar para a dor não resolve. Você tem que, como adulto, olhar a dor da criança e você trazer a solução adulta para o trauma da criança. Guarde bem isso, a solução adulta para o trauma da criança. Se você é adulto e não tem referencial para lidar com isso, aí você precisa de um profissional que vai ajudar o seu adulto a identificar e solucionar. Porque se aquele indivíduo não teve um referencial adulto, muitas vezes ele precisa pegar um referencial adulto de um profissional para ajudá-lo a identificar a dor e solucionar a dor. E outra, o traço de caráter muda. Você nunca vai jogar fora os seus traços de caráter. Por quê? Porque você não pode apagar a sua história de vida. Estão todos lá. O que se fala dentro do tratamento é você deixa de ser escravo do traço de caráter. Não é o traço de caráter que domina você. Quando você identifica os problemas, os traços de caráter que você carrega, quando você se trabalha, você tem recursos à sua disposição. Eu sempre faço analogia, como você chegar no guarda-roupa e falar assim, qual traço de caráter que é mais interessante eu usar nesse momento para fazer isto? E aí você tem à disposição uma série de recursos que você escolhe. Então você é livre para escolher os traços. Você não está preso no traço de caráter. Quando você está preso no traço de caráter, você está sempre rodando em torno do trauma, porque você não solucionou. E essa de ficar só olhar para o trauma e descobrir, isso aqui o Freud já falou lá atrás, há muito tempo na psicanálise, que ele também acreditava nisso. É interessante que o histórico é fundamental, né? Tá cheio de gente que já viu isso aí, não funcionou. De repente aparece algumas pessoas, começa tudo de novo essa história, fala, gente, isso já foi visto, isso não funciona. O Freud também acreditava que assim que a pessoa toma contato com a dor, ela sabe qual é a dor, resolve tudo. Ele fazia isso, por exemplo, em hipnose. Ele hipnotizava a pessoa ia lá na infância, identificava o trauma, pronto, e aí trazia. Aparentemente melhorava, só que depois não mudava, a pessoa voltava para o mesmo padrão. Porque não adianta você saber qual é o problema, você precisa como lidar com esse problema, o que fazer com ele. Se você não souber o que fazer, então sinto muito, você está só ficando voaeiro, olhando para si mesmo e fala, vai fazer o quê? Vai ficar com dozinha de você ou vai resolver o problema? Ok, Lema? Essa pergunta é interessante. E não é só o psicopata. Qualquer. Se você pegar um indivíduo que tem um traço de caráter psicopata, se você pegar as qualidades do psicopata, como as qualidades de todos os traços de caráter, são fundamentais para o sucesso desse indivíduo no mundo. Então, tomara que ele consiga se trabalhar e sair da escravidão do trauma para ter a libertação da utilização de recursos. E aí você usa recursos de todos os traços de caráter, ok? A Marina perguntou algo que é praticamente o que eu já respondi. Como uma pessoa pode utilizar traço de caráter identificado a seu favor? Quando se coloca como adulto. Se você tiver com traço de caráter e você ainda estiver no mundo infantil, no plano infantil, você está revivendo o trauma. A cada situação de vida, você revive o trauma. Revivendo o trauma, você lança os mesmos mecanismos de defesa para se proteger do trauma. Quando você é adulto, identifica, soluciona o problema e tira a criança do trauma, aí você vai trabalhar com os recursos dos traços de caráter, ok? É basicamente a mesma resposta que eu dei antes. Esquizoides são parceiros frios, sem necessidade de afeto, carinho, sem pegada. Aí você está fazendo uma leitura do caráter. Eu sempre vejo o ser humano. Então você fala assim, eles não são parceiros frios. Eu vou fazer sempre que tem uma parceria, aí vem uma pergunta básica.
Quem é que escolheu um esquizoide para ser um parceiro? Quem também tem dificuldades para se relacionar. Ou muitas vezes eu vou escolher alguém para poder culpar, falar a culpa é dele, é ele que não faz contato, mas o esquizoide nunca fez. Então tem umas dinâmicas interessantes, cada vez que você fala de parceria, eu sempre vejo os dois lados da moeda, sempre os dois. Porque assim, então para que essa pessoa escolheu alguém que é frio? Então, o esquizoide tem uma forma de se relacionar que é uma distância saudável, porque a proximidade, a intimidade para ele é dolorida. Então, ele sempre vai ser com essa característica se ele não se tratar. Se ele se trata, ele vai poder fazer relacionamentos melhores. Mas quando fala de parceria, eu sempre vejo 50% para um, para quem é, 50% para quem escolheu aquela pessoa daquele jeito. Por quê? Porque as dinâmicas são complementares. Então, os indivíduos sem traço e caráter esquizoide, eles, fica assim, não é que eles não têm necessidade de afeto, carinho, não têm pegada. Eles têm necessidade de afeto, têm necessidade de carinho, eles querem o contato lá no fundo da alma deles. Por quê? Porque é uma necessidade básica da criança. O que aconteceu é que no período onde ele deveria ter isso, aconteceu um trauma. Então ele se protege do trauma. A necessidade dele continua. Mas é que quando ele entrou em contato com isso e teve um trauma, para ele não sentir o trauma, ele põe uma barreira. Mas a necessidade básica de todo ser humano continua lá. Então eles têm essa necessidade, mas está associado pela história de vida dele lá no mundo intrauterino e logo depois do nascimento, está associado a essa necessidade básica com uma dor profunda. E o único recurso que ele tinha para fazer era não preciso, vou pôr distância. Então ele ainda está aqui. O que vai precisar? O adulto dele fazer isto aqui para tirá-lo dessa dinâmica traumática. A hora que ele, adulto, conseguir acessar a criança, dar a essa criança as necessidades básicas, o adulto dele é que vai se relacionar com as pessoas lá fora. Se não, quem está se relacionando é o lado criança. Por isso eu sempre coloco assim, quem é que casa, quem vai trabalhar, quem monta relacionamentos, quem tem filhos, o lado adulto ou o lado criança? Se você for como lado criança, o que vai acontecer é que você leva todos os traumas para essas relações. Quando você vai como adulto, é completamente diferente. Por isso, para mim, é fundamental aquela quarta fase adulto e criança, principalmente para o tratamento, ok? Olá, Daiane. A modificação direta no corpo, como cirurgias estéticas, pode alterar o caráter? Ou nos casos de rejeição de próteses? É interessante, porque aí o que você está colocando é o seguinte, tem um estímulo, né? Então, assim, eu vou colocar um estímulo e aí vai ter uma reação. Então, quando eu faço um estímulo, tem uma reação. Dependendo do traço de caráter, a reação diante daquele estímulo vai ser característica daqueles traços de caráter. Então, não é o fato em si, é a interpretação desse fato. E se essa pessoa está mais adulta ou se ainda está preso no traço de caráter. Então, não é assim, isso é sempre assim. Não, não sei da pessoa. De repente, vai fazer uma cirurgia estética. Eu vou dar um exemplo, que não é nem como cirurgia estética. Eu dei esse exemplo em alguma live, mas me veio agora. Tinha uma amiga minha, terapeuta, também terapeuta corporal, e ela, num treinamento, ela encontrou comigo e falou assim, Fernando, você que mexe com psicossomática, com essas coisas, eu quero fazer uma cirurgia ocular, porque eu uso óculos desde criancinha lá, e aí tem a possibilidade, agora estabilizou, o médico falou que dá para fazer uma cirurgia e ficar sem óculos. Aí ela perguntou, e aí, Fernando, o que você acha? Vale a pena fazer a cirurgia ou não? E aí fica assim, se for pelo médico, eu vou falar, agora se estabilizou, você faz, você fica sem óculos. Pela parte médica é simples. Pela parte de traço de caráter, de sistêmica, de psicossomática. Eu fiz uma pergunta para ela. Você já está pronta para ver a realidade do jeito que ela é? Ou você precisa ocultar por problema de visão? Ora você põe o óculos para ver, ora você tira para não ver. Se você já está pronta para ver a realidade do jeito que ela é, faça a cirurgia que vai dar certo. Agora, se você não estiver pronta, sinto muito. E aí o que aconteceu? Aí encontrei com ela num outro treinamento. E aí ela estava sem óculos. Aí ela falou, Fernando, eu fiz a cirurgia, mas tem uma coisa muito esquisita ali, e cada vez que aparece isso, eu lembro muito daquilo que você falou para mim.
Ela falava assim, como eu tenho saudade do meu óculos. Porque aí ela via que quando interessava, ela tirava o óculos, era como se desligasse do mundo aqui fora. E agora, ela tenta, às vezes, até vai com a mão para tentar tirar e não tem. Então ela começou a enxergar coisas, ter que entrar em contato com algumas coisas que não estavam tão boas assim como ela imaginava. Provavelmente ela deve estar usando óculos de novo, porque pelo que ela me falou, pelas dinâmicas que estavam acontecendo, você acha que é só questão de ficar de visão 20 por 20, enxergar tudo? Não. Que mais será que você precisa se esconder? Então ela falava que saudade que eu tenho do óculos, como esse óculos me faz falta. E ela viu como era interessante esse mecanismo de defesa, de tirando o óculos ela não enxerga, aí pronto. Então aquilo era um mecanismo de defesa. Eu falei, você está pronto para ver a realidade, do jeito que ela é, deu para entender? Então assim, dependendo da pessoa, está pronta para ver a realidade? Então faz a cirurgia, provavelmente você vai enxergar bem. Pode ser. Então, as cirurgias estéticas, ou mesmo que não sejam estéticas, vai depender muito de como essa pessoa está na relação com a vida, consigo mesmo. Dependendo do estágio de evolução que ela está, de conexão que ela está, vai dar certo, de repente não vai dar certo. Inclusive, quando tem rejeição de próteses também. Vai fazer cirurgia estética. Então, eu tenho um sério problema, por exemplo, se eu sou uma mulher. Vou fazer uma prótese mamária, vou colocar um negócio desse tamanho aqui. Aquilo, por que será que eu preciso colocar uma coisa falsa disso aqui? Aí, qual é a relação minha com essa dinâmica de ver esse peito enorme, que é a mama? Mama tem muito a ver com a relação com a mãe. E aí, dependendo da dinâmica que ela tem, aquilo pode ser algo que levanta, pode ser algo que afunda, e faz com que ela entre em contato com uma série de conflitos. Não sei, aí vai depender do que está acontecendo dentro da vida dela. Do mesmo jeito, eu vou pegar pessoas que são obesas mórbidas que vão fazer cirurgia bariátrica. Tem pessoas que vão dar certo porque elas já fizeram um trabalho interno. Tem pessoas que acham que só com a cirurgia tudo se resolve. Não, você só vai trocar de sintomas, você vai trocar de problemas, porque outros problemas virão, outras doenças também virão. E aí, para terminar, vou terminar com uma coisa básica de Hipócrates. Hipócrates, sim, o princípio da alternância somática. Hipócrates, 300 a.C., pai da medicina. Ele falava uma coisa simples, que até hoje funciona. Mas é engraçado, né, que o pessoal que fala, coloca, parece que tudo fica esquecido. De vez em quando tem que ter alguém trazer esse conhecimento de volta, né? E ele coloca nesse princípio da alternância somática o seguinte: se o indivíduo precisa de uma doença, se o médico tirar, ele vai voltar com a doença ou vai criar outra. Porque a doença é uma mensagem, ele precisa entrar em contato com algo. Então, se você entender que a doença é uma mensagem, não é você tirar, esconder, fazer de conta que sumiu isso aqui. Se não der para ele se expressar por esse mesmo caminho, ele se expressa por um outro caminho, mas que a expressão vai estar lá, vai. Porque é uma mensagem que esse cliente precisa, o doente precisa ouvir e fazer uma mudança importante na vida dele. E as mudanças importantes, a gente pegar traço e caráter, o que é? Trabalhar nos traumas que ele está carregando até hoje e nem percebe, mas está revivendo o trauma a cada dia, ok? A Josiane está assim, como cada traço de caráter pode procrastinar? Vixe, cada traço de caráter pode fazer qualquer coisa de qualquer jeito, desde que siga aquela dinâmica. Então, se você entender a profundidade do traço de caráter, você vai ver, não é só procrastinação, você vai ver como é que ele monta relacionamento, você vai ver como é que é a sexualidade, a relação dele com o dinheiro, a relação com filhos, a relação com pai e mãe, a relação com o trabalho, com tanta coisa. Se você entender a essência, você vai ver como é que eles vão funcionando. No fundo, está todo mundo procrastinando. Se você pega... E tem outra. Muitas vezes você pode achar que a pessoa está procrastinando você olhando de fora, né? Porque às vezes é o seu referencial. Por exemplo, se você pegar um esquizoide, num departamento de criação, de propaganda e marketing, quem é que cria e faz aquelas propagandas interessantes aqui, cria bola? Os esquizoides. Aí, de repente, você tem lá um departamento de criação, tem os esquizoides lá, de barriga pro ar, jogando papelzinho não sei aonde, dormindo, relaxando. Você fala, nossa, não está fazendo nada. Se você é uma rígida ou se é uma masoquista, você fala assim, eles estão procrastinando, eles não estão fazendo nada, ao invés de trabalhar, mas eles estão trabalhando. Aquilo lá é trabalho para eles.
Eles estão montando na cabeça deles a ideia. Eu, muitas vezes, para criar aula, bolar alguma coisa, bolar uns cursos, eu estou assim, se olhar, eu falo, o Fernando não está fazendo nada. Aí a equipe fica que nem louca, o Fernando não está fazendo nada, vamos lá para ele fazer um monte de coisa. Eu estou fazendo, só que eu estou fazendo dentro de mim, entendeu? Então depende muito a procrastinação de quem olha, a análise pela visão do outro, fala que ele está procrastinando. Eu posso pegar, por exemplo, um masoquista que faz muita coisa e posso dizer que ele está procrastinando. Por quê? Porque ele está fazendo sempre a mesma coisa e não vai para lugar nenhum. Então ele tem atitude, mas não sai do lugar. Então ele fica assim, ó. Aí você pega o oral e fica lá choramingando, esperando que alguém pegue por ele. Isso também é uma procrastinação. Se você pega o esquizoide e fica parado, se protegendo do mundo, então a coisa também não anda. Então, quando você entende que a procrastinação impede o indivíduo evoluir, você vai ver como cada um tem as suas barreiras, ok? Mas cuidado que quem está vendo e dando o diagnóstico de procrastinação tem uma análise do seu traço de caráter. E isso também pode afetar. Então, aquela pessoa que vê, tipo, não faz do meu jeito, então, se ela não faz do meu jeito, ela está errada. Então, tomar cuidado com esses diagnósticos, hein? Tá? A Cristiane tem uma pergunta assim: as doenças psíquicas geram desequilíbrios ainda maiores nos desvios de caráter? Então, assim, traço de caráter é neurose. Neurose, não é psicose. Quando é psicose, já não é mais traço de caráter. A neurose mantém a pessoa na realidade. Eu estou aqui, mas eu tenho contato com a realidade. Por mais maluco que tenha, que exista a situação, eu ainda estou com o pé na realidade. O psicótico, ele desconectou de vez da realidade. Aí já não é mais traço de caráter, tá? Então, traço de caráter é uma forma do indivíduo sobreviver aos traumas, ele estar no mundo carregando seus traumas. Quando você chega na psicose, ele desconecta da relação com o mundo. Essa é a diferença da psicose. Então, caráter é um atributo dos neuróticos, ok? A Aline está subindo aqui. Somente através de uma constelação, toda vez que é somente, é só, eu já falo não. Somente através de uma constelação conseguimos identificar qual traço de caráter está oculto. O Reich não trabalhava com constelação. E ele que bolou a análise do caráter. Então, como é que ele sabia mexer nisso? Quando tem análise bioenergética, o Lowen também não trabalhava com constelação. E todos eles fizeram trabalhos excelentes, excepcionais, foram terapeutas brilhantes. Constelação é um recurso a mais, é uma visão a mais. Mas você vê, tanto o Reich, que criou a análise do caráter, o Lowen, que aprofundou ainda mais, eles nem trabalhavam com constelação. Então, não existe isso. E também se fala assim, é só através disso que funciona. Na medicina, como no amor, não existe nem sempre nem nunca. Então, não tem essa história. Toda vez que fica assim, Fernando, é só assim que funciona? Eu não sei nem qual é o resto da pergunta, eu vou falar não. Ah, se falar assim, Fernando, pode acontecer isso? Pode, não sei nem o resto da pergunta. Poder pode, tudo é o mundo da probabilidade. É sempre assim, nunca é assim, é só assim? Não, não sei nem qual é o resto da pergunta. Deu para entender a ideia? Sempre é um mundo das probabilidades. O Reich e o Lowen não trabalhavam com constelação. Então, é só com constelação? De jeito nenhum. Que isso? A Vanessa, se o masoca se esconde atrás de um corporal bem obeso, resolvendo seu trauma de masoquista, ele emagrece? Não. Se você... Aí fica assim. Quando você vai ver, se ele resolve isto aqui também faz parte do processo dele. Isso aqui é uma camada secundária. Se a camada primária for essa, ele mexer aqui e ele começar a achar os recursos daqui, veja, isso aqui também é um traço de caráter, tá? Mas é um traço de caráter secundário. Você trabalhando isso aqui, pelo menos você já está se libertando disso. Mas com certeza, quando você trabalha um traço de caráter, pode procurar que vai aparecer um outro que está escondido, sempre. Porque tem vários traços de caráter. Eu, por exemplo, venho trabalhando meus traços de caráter, eu tenho todos. Eu trabalho esse traço de caráter há 40 anos que eu estou nessa jornada aqui. E vira e mexe, aparece mais um traço ali. Falou, oh, meu Deus, tem mais esse aqui. É assim mesmo. De novo, o que eu quero, uma coisa que eu quero é assim, parem com essa ideia que eu vou fazer uma coisa e tudo se resolve. Todo mundo acha que é passe de mágica. Não tem passe de mágica, é caminho a ser trilhado. Não é um lugar a chegar. Não tem a cura. Eu vou fazer isso, curou tudo e resolveu.
Tem gente que fala assim, vou promover a cura, com uma coisinha que eu faço, eu promovo a cura. Sinto muito, isso é tudo um monte de ilusão. Quem gosta de ilusão é criança. Eu trabalho com o mundo adulto. O mundo adulto é um caminho de evolução. Acabei de falar que até hoje, o tempo todo vai lá, mais um traço de caráter, mais um enrosco, mais um trauma que eu tenho aqui. Eu tenho um monte de traumas, você também tem. E se ficar na ilusão, é só fazer isso que resolve, é só fazer isso que resolve, sinto muito, isso é ilusão. Isso não vai funcionar. Então você vai trabalhar isso, assim que você trabalha, melhorou, você se libertou dessa prisão, conforme você vai avançando, você vai descobrir que tem mais alguma coisa te prendendo. O que você tem que fazer? Olha, identifica e trabalha. Até quando, Fernando? O resto da sua vida. Enquanto você estiver vivo, você está fazendo isso. Ai, Fernando, eu não gosto de ouvir isso, eu quero que resolva logo. Quer escutar a ilusão? Tá cheio de gente que vem de ilusão. Eu falo a realidade, é assim que funciona. Sempre foi. A Mônica, a solução adulta vem preferencialmente de alguma técnica ou depende daquilo que o profissional conhece. Interessante. A solução depende de duas dinâmicas importantes: o trabalho do profissional e o trabalho do cliente, tá? Duas. O trabalho não é só o profissional que faz. O profissional faz a parte dele e o cliente precisa fazer a parte dele. Cada um faz a sua parte. Então, se vem um profissional e acha, eu vou fazer tudo, ele é um salvador, Deus, sou eu que vou resolver o problema do mundo. Ah, sinto muito. Então, você está precisando se tratar, porque você está na síndrome de Deus, você é onipotente e você cura o mundo. Sinto muito, você é doente, cara. Se você acredita nisso, é doente, vai se tratar. Você é um codependente, acha que o outro vai depender de você. Então, isso é codependência, é uma doença, precisa tratar. Terapeuta que acha que ele vai curar o mundo, curar o planeta, curar os clientes dele, pode parar. Essa pessoa está precisando de se tratar. Por quê? Porque está achando que é onipotente. Isso é codependência. É amor de codependência. Então, precisa se tratar. E não adianta colocar crachá e um monte de diplomas, mas se continua com essa visão, isso é uma visão doentia. Então, tem uma coisa que é função profissional em ordem. A minha parte é ajudar o cliente a se tratar. Aliás, isso aqui é um conceito de Hipócrates. A função do médico é ajudar o doente a se curar. Ajudar o doente a se curar. Por quê? Porque o poder de cura está dentro do doente. O terapeuta não tem poder de cura. Quem tem o poder de cura é o doente. O que o terapeuta faz é ajudar o doente a se tratar, porque o poder de cura está dentro do cliente. Então, e outra, você pode ter milhões de técnicas. Eu conheço profissionais que têm uma tonelada de técnicas e não conseguem tratar ninguém. E eu conheço pessoas que às vezes têm uma técnica e com aquela técnica ele consegue fazer resultados maravilhosos. Qual é a diferença? É a técnica? Não. A diferença é o terapeuta. É o profissional que utiliza a técnica. Senão fica assim, então se eu fizer essa técnica resolve tudo. Não. Se eu fizer um monte de técnicas que resolve tudo? Não, não. Bom, então qual é o segredo? O segredo é o profissional saber utilizar a técnica adequada naquele momento e respeitar o poder do cliente. Na medicina tem uma dinâmica que é assim, qual a diferença de um médico recém-formado e um médico experiente? O médico recém-formado, que tudo estudou que nem um louco, ele tem 300 remédios para cada doença. Cada doença tem mais 300 remédios para mexer naquilo lá. E mexe, troca remédio, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. E qual a diferença do médico experiente? O médico experiente, ele tem uns 10 remédios para tratar 90% das doenças. Porque ele conhece a dinâmica da doença, ele conhece como funciona, ele sabe que muitas doenças são autolimitantes e curam sozinho. Tem coisa que é melhor não ficar mexendo em mais, senão se atrapalha. O médico novo não sabe, ele vai mexendo em cada coisa, de repente ele vira um fator de doença, ele fica um fator iatrogênico. A atividade do médico ou do profissional cria mais problemas do que o cliente já tem. E aí, se você entender a dinâmica da doença, a dinâmica do cliente, você sabe como conduzir. Isso aí chama experiência, tá? E experiência, quem sabe lidar com as coisas, não depende da quantidade de técnica. Eu posso ter, como cirurgião, um monte de caixas de instrumental cirúrgico para fazer laparotomia, fazer cirurgia neurológica, assim por diante, um monte de torácica.
Se eu não sei fazer cirurgia, não tenho noção de fisiologia, fisiopatologia, de doenças e técnicas cirúrgicas, aquele instrumental para mim não serve para nada. E é essa batalha que eu coloco, e muita gente acredita que alguma técnica é mágica. Não. A mágica se dá na relação do terapeuta com o cliente, na capacidade de mergulhar profundamente no problema e ajudar esse cliente a se curar. Essa é a verdadeira mágica. Agora, técnicas são só ferramentas de trabalho. Agora, a capacidade de ir lá, mexer na sombra, mexer na dor, poucos profissionais têm essa capacidade. Eles fogem da dor deles, por isso eles fogem da dor do cliente. E aí a coisa não anda, né? Tá? O Hilário, doutor, é muito importante as suas observações. Suas dinâmicas parecem ser tão simples, porém creio que nós terapeutas teremos que ser muito minuciosos para saber fazer essa leitura dos sinais. Quanto à nossa sensibilidade intuitiva, também devemos fazer essa união com a leitura dos traços de caráter para a conclusão dessa análise, Fernando? Sim, exatamente isso, Hilário. Exatamente isso. Quanto mais você tiver, eu vou falar assim, quanto mais você mergulhar dentro de si mesmo, vai ser mais fácil você mergulhar com o cliente. Quanto mais problemas você começa a encontrar dentro de você, fica fácil você identificar um problema no cliente. Existe algo que é interessante, por exemplo, eu sou terapeuta de terapeutas, né? Então, os terapeutas, quando eu dou, por exemplo, supervisão, eu começo a perceber que aquele terapeuta, nos casos, ele trava sempre naquele lugar. Ele não consegue enxergar nem trabalhar aquela dinâmica. Tem alguma dinâmica que ele não consegue chegar. Falei, interessante, porque os casos que vêm por aqui, você nem pesquisa e quando acha, se é queixa do cliente, você desvia e diz que o problema é outro. E o problema está aqui. Adivinha por que o terapeuta não consegue mexer lá? Porque esse tema é uma dor dele. Então, o que ele faz? Ele acha dinâmicas secundárias e terciárias e vira o problema para lá. E não mexe na dinâmica básica. Por que não mexe na dinâmica básica do cliente? Porque não mexeu nessa dinâmica dentro de si. E sabe uma outra coisa interessante? Quando pega um terapeuta, ele começa a descobrir os problemas que ele carrega, ele começa a identificar nos clientes dele com uma facilidade enorme os problemas que esse próprio terapeuta carregava e não via. Quando ele percebe, o cliente chega, ele rapidinho já identifica. Olha o segredo de ser um bom terapeuta, hein? Se tratar. O Tadeu, self igual a essência, qual é a função importante do self nesse contexto da linguagem corporal? É tudo, self é a sua essência. Qual é a camada? A essência devia estar em contato com o mundo aqui fora. É possível? Claro que não, porque esse mundo aqui é complicado. Aí nós temos que ter o quê? Camadas para nos protegermos das dores do mundo aqui fora. A criança não tinha capacidade de fazer uma relação com esse mundo aqui fora. Quem fazia essa relação é o mundo adulto. Quem é o mundo adulto? Pai, mãe, vovó, parente, professor. Os adultos que estavam lá. Os traumas que aconteceram aqui vão criando os traços de caráter. Então, o que acontece? O self, a essência dessa pessoa, vai ficando longe do que é o mundo aqui fora. Por quê? Por causa de tantos traumas, vai criando uma série de barreiras para se proteger, mecanismos de proteção do mundo. Só que quando você é adulto, por exemplo, quando ela é criancinha, eu não, né? Mas vou pegar a maioria das crianças. Quando vai para a piscina, põe a boinha. Para quê? Para não morrer afogado. Tá bom. Então, cada dor gera um traço de caráter para proteger da dor. Por isso, traço de caráter não é inimigo. Foi recurso que a criança teve para lidar com esse mundo. Proteger a sua essência das dinâmicas traumáticas. Quando você, como adulto, sabe identificar e resolver as dinâmicas traumáticas, é como assim, eu posso trocar essas defesas dos traços de caráter por uma dinâmica adulta que ama a criança, soluciona e põe a criança em contato aqui no coração. A criança representa bem esse nosso self. Só que esse self está protegido com um adulto que faz contato com o mundo aqui fora, vê e resolve problemas. Se não, é uma criança cheia de camadas de proteção, como a boinha que eu estava falando. Usava a boinha para não morrer afogado. Aí tem gente hoje adulto que ainda usa boinha quando vai na piscina e nem percebe. Está cheio de mecanismos de defesa. Está na hora de solucionar, né? Ok? Uma pergunta interessante. O traço de caráter, o psicopata, ele não confia em ninguém. Quando um psicopata está entrando em contato com você, dentro dele,
dentro dele. Por isso, assim, se você não souber como ele funciona, aliás, não é só ele. Se você não souber como todos os traços de caráter funcionam, você avalia o traço de caráter do seu cliente através do seu traço de caráter. Sinto muito. Para você identificar um traço de caráter psicopata e trabalhar, você tem que trabalhar do psicopata que tem dentro de você. Porque senão você não sabe falar a linguagem do psicopata. Quando você se trabalha, você fala a linguagem de cada traço de caráter. Através do quê? Do contato que você tem com o seu traço. O psicopata tem uma característica interessante. Primeiro, não confia em ninguém. E cada vez que ele entra em contato com alguém, fica assim. Ou eu comando ou você comanda. Ou eu manipulo ou eu sou manipulado. Agora imagina como é que ele vai buscar cuidado. Lá atrás, ele teve que fazer de tudo para não ficar na mão de ninguém, porque se ele ficasse na mão de alguém, ele seria manipulado. Então, quando ele vai buscar ajuda, a sensação que ele tem é que ele vai ficar fraco e ser manipulado pelo outro, que é a maior dor que ele carrega disso. Então, ele tem um medo enorme de ficar na mão de alguém. Para ele buscar ajuda, olha só se for coisa muito grave, e mesmo assim, quando vai, a sensação é que assim, ó, ninguém vai ser capaz de cuidar de mim, eu não posso ficar submisso ao que o outro vai falar. Por isso eles são, aqueles traços de caráter são os menos conhecidos, porque eles não buscam ajuda. Porque se for buscar alguém, ele tem que ficar por cima e manipulando o outro. E como é que eu vou? Chega algum profissional, o profissional fala, você tem que fazer isso. Não, não me submeto, não vou fazer do jeito que você quer, tem que fazer do meu jeito. Por isso é mais complicado lidar com um psicopata. Quem começou a trabalhar muito com psicopata foi o FBI, tá? Quando eles começaram a ver o psicopata, mas no nível psicótico, tá? Mas lembra que eu falei psicose, neurose. Mas para entender a mentalidade de um psicopata, você tem que desenvolver a sua psicopatia. Eu tenho uma psicopatia forte, e isso me ajuda demais a identificar psicopata aqui fora. E tá cheio de gente que come bola com psicopata. O psicopata, ele se esconde, ele parece que é, mas não é. Por isso que é complicado. Toda vez que você olha, parece que é, aí você acha que é, quando você vai ver, é um psicopata. É o famoso lobo em pele de cordeiro. Ele se disfarça de vários traços de caráter. Quando você descobre, você fala, mas não é possível. Era um psicopata que estava aqui. Olha, o psicopata fez a festa. O psicopata estava lá de olho, se fantasia de coitadinha, sou inocente. Ai, não sei, ai, eu vou chorar, eu estou triste, eu sou uma pessoa, sei. E aí, quando você vai ver, esse psicopata vai lá e faz a festa, arranca tudo do outro. Arrebenta com o outro, destrói o outro, arranca tudo dele e manda ele embora. E aí, fala que não é psicopata. Você vai ver, não é psicopata. Imagina se fosse. E aí, faz diagnóstico? Fazer diagnóstico é complicado. Por isso, tem certos diagnósticos, você sente pelo cheiro. Tem cheiro de ter alguma coisa aqui. Eu percebo que até o jeito de falar, de expressar, de sentir é meio falso. Sabe assim? Parece que ele fala tudo direitinho. Eu falei, isso é falso. Isso é falso. Isso aqui segue um roteiro. E principalmente um sorrisinho de canto de boca que aparece em décimo de segundo. Esse é uma marca, mas é um sorrisinho que é décimo de segundo. Não é que aquilo fica parado olhando o tempo todo com aquilo lá, mas é um negocinho, um detalhezinho que você percebe, tem alguma coisa esquisita. Isso não é verdade. Parece que está sofrendo, parece que não sei o quê, mas não é. A Tânia perguntando aqui, por que existe um traço de caráter de fachada ou profundo? Vixe, eu já falei isso aqui de monte. Mesmo nessa aqui eu já falei, nas aulas do workshop eu já falei. Tem aquilo que é máscara, tem aquilo que é sombra. Aquilo que eu mostro para todo mundo e tem aquilo que eu escondo. Mas isso eu já falei de monte aqui, Tânia. Nas aulas do workshop lá do Corpo Consciência, eu trouxe isso aqui. Teve uma aula, acho que foi a segunda, exatamente falando o tempo todo sobre isso. Por que as pessoas põem uma máscara e por que as pessoas escondem um monte de coisa? Eu vou falar até para você, Tânia. O que será que você mostra para o mundo e o que você esconde? Caráter é igualzinho. Eu mostro um jeito, um personagem para o mundo, personagem para minha mãe, para o meu pai, para o mundo, meu marido, minha mulher, meu filho, um personagem. Aqui não traz caráter. E aí o que vai acontecer? Quando você olha lá dentro, a pessoa não é bem aquilo. E de repente está lá. Eu posso parecer que eu sou a coisa mais linda do mundo e de repente eu sou um demônio. E não era nada disso. Aí você casa comigo achando que vai ser, eu vou fazer isso. Você se fantasia de algo. Só que de repente o seu objetivo não era o que eu acreditava.
mas tudo era falado, mostrado, aquele corpo, aquela coisa toda, aquela dinâmica. Aquilo era fachada. Quando passa um tempo, você vai ver, tinha um demôniozinho ou tinha uma outra dinâmica acontecendo. Ah, eu vou ser linda, maravilhosa, bonitinha, perfeitinha, sedutora, para que um homem me ame. O que ela está buscando no homem muitas vezes? Alguém para me dar segurança, carinho, afeto, presença e ficar sempre cuidando de mim. Isso é oralidade. Isso é oralidade. Só que ela não se mostrou oral. Ela se mostra como rígida. Só que quando a pessoa pega e casa com a rígida, de repente ela para casa um oral. E aí? Isso é fachada. A fachada era rígida. Quando chega, ganha moral. Então, agora você tem que cuidar de mim, agora você tem que me dar todas as necessidades básicas, agora eu vou chorar porque você não me dá tudo que eu preciso e assim por diante. Então, isso é duas fachadas. Aqui mostra que esconde. Ana Galina. Dificuldades para perder peso, que tem por trás. Vixe, isso aí tem um monte de coisa por trás. Quem trabalha, eu sempre falo, quem trabalha muito com isso aqui é a Luísa. Trabalha muito com distúrbios alimentares. E aí você vai ver o que tem por trás de perder peso. Frequentemente tem o quê? Pessoas excluídas do sistema, que ele tem que ser 2, 3, 4 para substituir as pessoas que não estão incluídas no sistema. Tem dinâmicas, por exemplo, eu faço um traço de caráter oral por excesso, uma obesidade enorme, dentro de mim, de repente tem uma rigidez enorme para esconder a sexualidade que está aqui dentro de mim. Por quê? Porque muitas vezes tem dinâmicas de abuso, tem medos em relação à sexualidade, e ela fica dentro de mim, mas eu transformo essa sexualidade em comida. E aí coloco um corpo deformado para esconder a minha excitação, para me proteger da sexualidade com o mundo lá fora. Geralmente tem dinâmicas de abuso. Ixi, tem um monte de histórias por trás disso. E aí, se você não trabalha essas histórias básicas, você acha que a pessoa vai emagrecer do nada. Não. Se você não entender para que existe esse excesso de peso, e muitas vezes tem feridas importantíssimas, e aí precisa um profissional competente para descobrir que feridas emocionais são essas, que estão ali embaixo. Se você não mexer naquilo, por isso que pode fazer regime, faz até cirurgia. O que tem de gente fazendo cirurgia bariátrica e está engordando tudo outra vez, não está adiantando nada, adivinha por quê? Ou então desvia a doença, né? Tá? Tiléo, como seria visto na leitura corporal uma pessoa que fala muito rápido, como se tivesse medo do ouvinte? Medo. Não prestar atenção e acaba gerando uma ansiedade e acelera. O que você está descrevendo aqui é um oral. O oral fala muito e o objetivo da fala do oral não é transmitir nada, é fazer a outra pessoa ficar presa nela. Por isso ela não para de falar. Porque se parar de falar, corre o risco do outro ir embora. Então ele fala desesperadamente, é muita fala. E geralmente o oral tem muita ansiedade, ele está ali, ó, falando. Isso é oralidade. Então o que está acontecendo aqui? Aí tem medo como se tivesse medo do ouvinte não prestar atenção. Não, tem medo do ouvinte, não é não prestar atenção, é de perder o contato, porque ele fala para ficar no contato, não é para prestar atenção. Tanto é que fala muito, e se você peneirar aquele monte de fala, não tem muito conteúdo. A fala tem só o objetivo de manter o outro conectado comigo. Para quê? O outro não ir embora. Isso é dinâmica do oral. Isso é dinâmica típica de oral. Por exemplo, é um recurso oral. Você vê a pessoa fazendo isso aqui, é um recurso oral. Aí eu olho, pode estar com um corpo diferente. Isso aqui é recurso oral. Isso é uma dinâmica oral. A Eliana está perguntando assim, fale sobre mioma uterino hemorrágico. Mioma é um músculo, é um mioma, mio é músculo, oma é um tumor. Então é um tumor de músculo, mioma uterino é um tumor muscular que tem dentro do útero, que está hemorrágico. O que está acontecendo está hemorrágico? Aí a questão, isso aqui é a questão mais médica, eu quero saber, isso aqui, que idade? A pessoa já está na menopausa ou não está? Antes ou não? Aqui, isso aqui é uma pergunta boa da Carla que está aqui. Mas isso aqui você vai vendo o quê? Mas eu vou dar uma dica, assim. Frequentemente, quando pega o órgão genital, frequentemente tem a ver com fase genital. Quando tem dinâmica de mioma e está sangrando desse jeito, é sempre bom pesquisar se teve abortos não elaborados antes, porque muitas vezes o mioma é algo que cresceu lá dentro para substituir um aborto, por exemplo, que pode ser dessa pessoa ou então da geração anterior ou de outra geração importante que não foi elaborado. Então, pode ser exclusão, pode ser o aborto, pode ser uma série de dinâmicas que está acontecendo aqui, tá? Então, aí é a questão de pesquisar. Estou falando isso aqui dentro da parte de
caráter, que geralmente se é órgão genital, e útero, órgão genital, geralmente o útero tem a ver com o quê? Função mãe. Então tem alguma coisa de maternagem aqui. Aí precisa ver, tem filhos, não tem filhos, como é que essa maternagem, é questão de começar a investigar e ver com profundidade aonde isso aqui está chegando, tá? Mas tem a ver com órgão genital, tem a ver com maternagem, com feminino e sistemicamente dá uma olhada, ver se tem excluídos principalmente abortos. O Bruno, como relacionar os traços de caráter com as patologias dos pacientes? Primeiro precisa ver o que você chama de patologia. Patos, no fundo, patologia, é o estudo daquilo que é o doente, por exemplo. Tudo quando você fala patologia é o que sai do saudável. Então, o traço de caráter, quando você vai ver patologia corporal, por exemplo, fisiológica, não sei, tem a patologia mental, tem vários tipos de patologia. O traço de caráter, ele vai mostrar os traumas e dependendo de como for as defesas, por exemplo, isso aqui vai derivar uma série de doenças. Então, por exemplo, tem doenças são típicas de caráter, assim. Você olha, eu estava acabando de falar, você pega doenças dos órgãos genitais. Doenças dos órgãos genitais, o que que é? Frequentemente associado com o quê? Oralidade? Não, né? Frequentemente associado a um traço de caráter da fase genital, traço de caráter rígido. Se você pegar problemas digestivos, alimentação tem a ver com o quê? Traço de caráter oral, e assim vai. Então, dependendo, você pega, por exemplo, estava falando aqui do intestino grosso, você vai ver o quê? Faz o intestino, o trato digestivo baixo. Então, intestino grosso, reto, ânus, sigmoide, toda essa região, evacuação, isso aqui fala do quê? Da fase masoquista. Então, assim, cada dinâmica do caráter vai fazer com que tenha mais ou menos energia em algumas estruturas do corpo. E você pode desenvolver doença tanto por falta como por excesso de energia. Então, quando tem um distúrbio energético, vai ter um distúrbio funcional e lá vai ter um distúrbio orgânico. Então, quando tem o traço de caráter, é um desequilíbrio no fluxo de energia na carga e descarga. E isso aqui lá na frente vai gerar doenças, distúrbios. E aí isso também pode afetar também a parte mental, ok? Seria psicopata personagem do Leonardo DiCaprio no filme Prenda-me se puder? Sim, aquilo é um belo no psicopata. Só que você vê, né? É um psicopata que estava lá tentando agradar o quê? Papai e mamãe. Ele ainda tinha essa coisa meio esquisita com papai e mamãe. O psicopata puro não tem esse vínculo tão forte com pai e mãe. Mas a dinâmica dele é de psicopatia. Tanto é que ele conseguia ludibriar todo mundo. Ele parecia um monte de coisa. Ele parecia um piloto de avião, só que não era. Ele parecia ser um promotor, advogado, não era. E o pior é que é verdade, né? A história dele é verdade. E é interessante que aquele cara lá acho que do FBI, que conseguiu pegá-lo, e hoje ele trabalha, esse cara, no filme foi baseado na história dele, hoje ele trabalha para o FBI, né? Mas aquele cara fez um papel mais de pai, mas ele ainda tinha uma coisa emocional com o pai. Por isso não era um traço de caráter tão puro, porque o psicopata ele não sente. E ali, se for aquilo que foi colocado, ele conseguiu fazer uma relação. E depois esse cara casou, teve filhos, mas ele tinha uma relação afetiva, então ele trouxe a psicopatia dele, provavelmente para encobrir um outro traço que talvez fosse uma oralidade, alguma coisa assim, tá? Mas faz sentido esse traço aí. Muito legal quando você está fazendo um diagnóstico aí. Personagem de filme, dá para fazer muitos diagnósticos de personagem de filme, de novela, você vai ver nos vários traços de caráter lá. A série fez uma pergunta interessante, vamos ver se dá tempo. Um psicopata pode ser manipulador mesmo sem ter a intenção de manipular? Geralmente haverá uma segunda intenção por trás das suas ações? Olha, eu vou te dizer uma pergunta, viu? Precisa ver que nível de psicopatia ele tem, qual é a mistura que ele tem. Mas ele sempre tem a intenção de manipular, viu? Ele está sempre consciente, a dinâmica, o medo dele é ou eu manipulo ou sou manipulado. É assim, ou eu manipulo ou sou manipulado. E o que acontece é que muitas vezes eu não sei se é isso que você está colocando aqui, tá? Não sei se é isso, mas muitas vezes está cheio de psicopata dentro da nossa família, sabia? Pai, mãe, está cheio de psicopatia lá. E muitas vezes, não, mas a pessoa fez isso, mas não tinha intenção, ela é inconsciente, né? O que ela estava fazendo é tudo inconsciente, né?
E se eu falar que muitas vezes não é, eu não posso dizer que é 100%, mas é possível que seja consciente? É possível, muitas vezes é. Por quê? Eu atendo essas pessoas, eu atendo, e aí quando eu coloco, mostro o que está fazendo, a pessoa depois fala, eu sei. Ela fala, não, não, sabe sim. Então, mas eu não posso dizer que é 100%. Então, eu não sei de onde veio essa pergunta, eu fico cheirando a pergunta aqui. Mas, frequentemente, o psicopata sabe o que está fazendo. O psicopata é extremamente cerebral e ele sabe, ele é estrategista. Agora, ele finge que não sabe, ele faz de coitadinho, ele faz de um monte de coisa. Um psicopata mesmo sabe, tá? Atiléu, um adulto ter muito medo de escuro, medo de espírito, de defunto, medo de entrar alguém em casa, pode ser visto traço de caráter ou constelação. De novo, por que ou? Toda vez que eu coloco e. Pode ser visto no traço de caráter, e na constelação, e na psicanálise, e na terapia comportamental, pode ser visto em qualquer lugar. O que está vendo na sistêmica, isso aqui quando começa a ver medo escuro, medo de espírito, medo de defunto, medo de entrar alguém, isso aqui, dentro da sistêmica, a gente sempre vai atrás do quê? Quem é o excluído que não está podendo entrar nesse sistema? Mas a criança já percebeu que tem algo aqui, tem algum excluído para entrar no sistema. E se tem, precisa descobrir o que está acontecendo aqui. Você pode ver isso em traço de caráter? Pode. Principalmente o esquizoide, ele tem um contato maior com essa dinâmica mais de sistêmica, principalmente nessas exclusões, mas todos os outros também podem ter. Então, dá para ver isso em traço de caráter? Dá para fazer isso em constelação? Dá para fazer uma psicanálise? Dá. Eu estou falando assim, todas as abordagens sérias, com um profissional sério, vai conseguir trabalhar isso que vai ter recursos. Tem alguns recursos que dão, vou dizer assim, resultados melhores. Isso, para mim, tem. Eu tenho várias formações. E por que eu fiz um monte de formação? Porque eu estava vendo qual é a formação que dava mais certo. Por exemplo, que dava mais resultado. A questão, sabe o que eu aprendi? Não tem a formação que dá mais resultado. Existem clientes que, de repente, por exemplo, você pegar só a psicoterapia corporal. Então, eu tenho especialização em bioenergética, biossíntese e biodinâmica. São 3 tipos de trabalhos específicos de psicoterapia corporal. E tinha cliente, por exemplo, que quando eu entrava com um trabalho focado em bioenergética, não tinha bom resultado. E às vezes eu começava a levar para a biodinâmica e o resultado aparecia, ou para a biossíntese. E aí fica assim, qual é a técnica que é certa? Eu vou dizer qual é a técnica que dá certo para aquele cliente. Porque às vezes, para aquele cliente, se eu utilizar uma ferramenta, um recurso diferente, eu tenho resultados melhores. Por isso que me ajudou muito a ter vários recursos. Eu sou terapeuta de terapeutas. Por exemplo, a constelação é maravilhoso. Eu sou constelador de consteladores. Aí vem um constelador e chega lá e monta tudo certinho, bonitinho. Aí eu já não sei o que ele está fazendo. Só que eu tenho outros recursos, né? Sou terapeuta corporal, eu começo a olhar para o corpo dele e sei se aquilo que ele está montando faz sentido ou não, porque o corpo dele conta um monte de histórias. Aí eu tenho uma série de recursos que eu vou utilizar que rapidinho já desmonta aquele jogo que ele está fazendo. Porque eu tenho mais recursos. E quanto mais recursos você tem, melhor. Aqui, a Marina. É possível que haja uma combinação de psicopata e masoquista, apesar de serem tão opostos? Eles não são tão opostos, não. E tem sim, tanto é que chama masopata. E é muito comum, porque pega exatamente na fase anal, chama masopata. Isso é tão comum que tem até um nome, é o masopata. Ele é masoquista com psicopata. Então, no início, a mãe coloca dizendo que ele é o número 1, ele é o melhor do mundo, ele é isso e aquilo. Só que quando ele começa a fazer as coisas e não encanta a mãe ou não é do jeito que a mãe quer, a mãe vai lá do mesmo jeito que ela jogou aqui para cima, ela joga lá para baixo. E aí, lá para cima, diz, você é o melhor de tudo, você é o meu filho, é o melhor de tudo. Daqui a pouco ela joga lá para baixo porque não é aquilo que ela quer. Aí vira um masopata. Então, não é que são tão polares assim. Aliás, não tem muito de polaridade. Da mesma forma, o esquizo oral. Tem o esquizo oral. Olha que o esquizo, que é distância, o oral, que é proximidade. Só que ficou tudo na fase oral. Tem gente que tem características esquizoides e orais ao mesmo tempo. É o esquizo oral. Então é muito comum isso aqui. É na mesma fase. Veja, esse masopata, o masoquista e o psicopata foi na mesma fase anal. A dinâmica parecida, mas ali
Pode ter as duas? Pode, aí é muito comum. E o esquizoral também. Alergia nos olhos com muita coceira, de qual traço e como fazer para amenizar essa alergia? Depende. Sabia que tem algo, o Reich ele trabalhou por anéis. Então tem um anel que é o anel ocular. Nesse anel ocular é muito interessante que nós podemos ver isso aqui muito forte, esse traço muito forte onde você vê uma coisa de visão muito forte, e principalmente com alergia. Tem alergia, geralmente tem algo a ver com traço e caráter esquizoide. Mas a visão é muito interessante, que cada traço e caráter tem uma visão diferente. Se você pegar o visual, por exemplo, a visão do esquizoide, ele é mais assustado, mais com medo, ele tem um pânico, medo aqui, meio estatelado aqui no rosto, que é uma coisa de fazer isso aqui. Se você pegar a visão do oral, é um olhar de pedinte, assim, de quero grudar em você, e põe o olho e não solta mais em você. Se você pegar o psicopata, ele tem uma visão, assim, de te analisar, passar um scanner e ver o que eu tenho que fazer com você, aonde está seu ponto fraco, forte, como que eu mexo. Então, ele está o tempo todo atento a você. O masoquista tem um olhar de querer fazer mais submisso, tipo, não brigue comigo, eu estou aqui para você fazer tudo direitinho, então eu quero fazer tudo direitinho. O rígido, ele vai ter uma dinâmica de visão mais de sensualidade, de sedução, com mais carga sexual. Então, dependendo da carga que tem no olho, na dinâmica, você pode ter esse tipo de problemas. Então, o olho, a visão, fala demais em relação aos traços de caráter. Então, quando tem uma dinâmica visual, você tem que ver essa característica do que está afetando. Se tem uma dinâmica de alergia, tem mais a ver com a esquizoidia. Mas tem uma dinâmica na parte genital que é interessante, que fala até do próprio complexo de Édipo. O Édipo, quando descobriu que matou o pai e acabou casando com a mãe, o que ele faz? Ele cega os olhos para não ver a realidade. Tem a ver com aquela dinâmica daquela colega minha terapeuta que eu falei, que o traço e caráter dela é rígido. E adivinha, ela tinha um problema seríssimo aqui na visão. Por quê? Porque tinha uma dinâmica rígida acontecendo lá. A sexualidade, a sensualidade do pai estava vindo direto para cima dela. Então, ela era uma filhinha clássica do papai, estava toda enroscada nessa história. Isso aí, enxergar isso dói. Então, isso aqui também. Então, precisa ver que dinâmica tem na visão, qual a dinâmica específica para poder ter uma noção melhor. A Regina, quando uma criança é abusada sexualmente em bebê, que traço e caráter ela pode desenvolver? A criança foi abusada por outra criança, os pais descobriram como proceder com essa outra criança, todos familiares. Vou dizer uma coisa, criança não abusa de criança, criança é só criança. Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. O abuso geralmente é um adulto, alguém que é mais velho, que sabe o que está fazendo, sabe e está abusando da criança que não tem noção do que é aquilo. Então, o abuso se caracteriza por uma pessoa mais velha que sabe. Duas crianças, uma abusar da outra, é esquisito. Geralmente não existe criança abusando. Não sei que a diferença de idade seja maior, não seja tão criança assim. E se essa criança está abusando, provavelmente essa criança foi abusada. Pode procurar que ela foi abusada. Porque ela está passando para mais nova o que ela passou lá atrás, porque senão ela não estava fazendo aquilo. E aqui, o grande problema do abuso, o mais importante da dinâmica do abuso, é a relação que essa criança tem de segurança e de confiança com os pais. E aqui é o mais importante. Aí vai depender muito, quando você fala assim, que traços de caráter ela pode desenvolver? Depende da fase de evolução que aconteceu essa história. E não só depende da fase de evolução. E eu falei assim, é importante ver a relação dessa criança com os pais. Se essa relação com os pais foi traumática, problemática, em qualquer uma dessas fases de evolução, quando o abuso vem, ele cutuca exatamente essa fase da criança em relação aos pais. Então, muitas vezes, não é o fato do abuso em si, e sim nesse abuso o que pegou. E no abuso, a maioria das pessoas fica olhando só o abuso. O abuso em si é o de menor importância, por incrível que pareça. Porque a criança já vai para o abuso, ou vai, porque acaba entrando nesse campo do abuso, porque já não teve uma visão adequada, um cuidado adequado dos pais. E muitas vezes o abusador, é fácil para o abusador fazer contato com essas crianças, que fica assim, ele oferece qualquer coisa, tipo, eu estou vendo você, eu quero você perto de mim,
Ah, eu te amo, te dou carinho, dou atenção, dou um monte de coisa. Se ela tem essas necessidades que não foram supridas pela família, o abusador entra fácil nessa história. E outro problema sério é quando essa criança depois vai relatar o abuso e geralmente os pais atacam a criança ou fazem de tudo para se transformar em inocente. E o problema principal do abuso tem a ver com a família, pai e mãe, tá? Porque é como lida, porque isso aqui é que vai dizer se vai se transformar em um trauma ou se esse abuso vai ter adulto adequado cuidando e esse abuso vai ser solucionado e ajudar essa criança a dar um passo para frente, e não virar um grande trauma. Então, tudo isso aqui tem que ser analisado com carinho, com mais detalhes aqui. A Célia, uma pessoa de 54 anos, nunca namorou. Nunca namorou, tem alguma coisa errada, né? Está sempre disponível para socorrer o outro. Ih, Salvador, mãezinha do mundo, codependente. Carrega a família nas costas, sempre tem um problema de saúde diferente. Pânico, tireoide, agora rejeição. Ó, o que você acabou de descrever, não deu para ler nem o resto da pergunta. É Salvador clássico, é codependente. Eu vivo para o outro. Eu tenho que viver para o outro. É uma pessoa que vive como escrava do outro. O pior é que acho que isso aqui é amar. Então, amar é eu abro mão de tudo na minha vida para fazer tudo que os outros querem. Isso aí é uma escravidão. Problema seríssimo, seríssimo. Isso é amor de codependência. E aí vai ter um monte de doenças que estava lá, não consegui ver tudo, aquele monte de doenças que estava acontecendo. O que vai acontecer? A pessoa tem um monte de doença, mas ela também não procura ajuda, porque ela não pode dar trabalho para os outros. Ela carrega os problemas do mundo, os dela e de quem tiver por perto. Mas essas pessoas dão demais, mas não sabem receber. E geralmente essas pessoas foram abusadas, ó, guardem-me, abusadas na infância, foram treinadas a não passe nenhuma necessidade para nós. É você que tem que cuidar da gente, não a gente que cuida de você. Depois cresce e se torna isso, cria um personagem. Não, eu não preciso, eu estou aqui para salvar o mundo, eu sou Jesus Cristo, Deus, virou um ser mágico. Sinto muito, isso é um tipo de abuso, tá? Pode ter certeza que aqui tem um abuso acontecendo. Nem que seja abuso de função. Então, por quê? Porque essa pessoa não pode viver a sua própria vida, ela vive para o outro. Então, até a próxima live. Tchau, pessoal!